Amigos os seus filhos vão ter muitos durante a vida. Pai, a única oportunidade é você. Então, entre ser pai e ser amigo, opte por ser pai. O cérebro humano, ele necessita de limites. Eu estou te dizendo que uma pessoa até os 21 anos, ela não sabe mensurar causa e consequência. Filho é ministério. Por isso, pense bem antes de entrar. Filho é ministério. Uau! Pense bem antes de entrar nessa. Primeiro aspecto é pais e filhos, né? Falando sobre pais e filhos. Quando os pais, eles se tornam amigos dos filhos. Então, por exemplo, quando eu sou pai, eu tenho meu filho ou os meus filhos e eu me torno amigo dos meus filhos. Isso é saudável ou isso pode ser perigoso? Isso não é saudável. Isso é perigoso e é patológico. Amigos os seus filhos vão ter muitos durante a vida. Pai, a única oportunidade é você. Então, entre ser pai e ser amigo, opte por ser pai. Por que é difícil um pai e mãe ser amigo do filho? Porque eu preciso colocar limites. E a gente não costuma ser muito amiguinho de quem nos coloca limites. Doutora, você é muito dura, você é muito rígida. Não, vamos falar então sobre ciência. O cérebro humano, ele necessita de limites. A nossa necessidade psíquica, nós precisamos psiquicamente de limites. Quando eu não tenho limites, eu vou desenvolver questões emocionais, inclusive problemas psicológicos. Então, a nossa psique e a nossa própria formação fisiológica, ela se dá de forma saudável sob limites. O neocórtex, que é a área do nosso cérebro responsável por causa e consequência, só termina de se formar aos 21 anos. Eu estou te dizendo que uma pessoa até os 21 anos, ela não sabe mensurar causa e consequência. Por isso que o adolescente, ele não tem medo, ele nada é perigoso, o amigo não é influência ruim, a droga não é ruim, eu vou usar só uma vez. Ele volta 2, 3 horas da manhã, ele não acha que é perigoso. Ai, meu pai e minha mãe têm medo de tudo. Isso não é rebeldia e irresponsabilidade. Isso é limitação anatômica. Limitação anatômica. Ele ainda não tem capacidade de planejamento, causa e consequência. O que nos dá capacidade neurológica, estou falando agora de neurônio. Sim. O que nos dá capacidade de planejar, medir causa e consequência é o neocórtex. Ele só termina a formação aos 21 anos. Então, eu estou te dizendo que o seu filho precisa de limites, não é por uma questão moral e nem religiosa. É por uma questão real. É por uma questão neurológica e é por uma questão psíquica. Quem não coloca limite nos filhos pode estar criando uma situação posterior e que vai gerar inúmeros problemas. Então, eu acho difícil você ser amigo e conseguir manter essa postura de autoridade e essa colocação real de limites mesmo. Então, eu digo lá em casa, né? Meu filho está com 24 e minha filha está com 19. Eu brinco assim, meu castelo, minhas regras. Mãe, mas ontem a senhora falou uma coisa, hoje a senhora mudou. Eu falei, aqui eu mudo. Aqui eu ponho lei, eu tiro lei, eu mando prender, eu mando soltar. Aqui eu sou o Supremo, eu sou o Senado, eu sou a Câmara dos Deputados, eu sou tudo aqui. Eu e seu pai aqui, nós somos todos os poderes. Essa é a forma moderna daquela fala que os pais sempre diziam. Enquanto você estiver debaixo do meu teto... Exatamente. Eu falo que em casa nós não somos 3 poderes, não. Nós somos os 8 poderes. Os 8 poderes. Não, aqui quem manda é eu e seu pai. O dia que você tiver lá o seu espaço, aí você cria as suas regras específicas. Yang, posso te dizer que tem dado muito certo. Dá certo. Graças a Deus. Os meus filhos não são modelos de comportamento, não são duas pessoas perfeitas no mundo, não. Mas eu vinha de avião essa semana, até vindo para São Paulo. E eu pensava sobre isso. Falei, avião e tal. Aí eu pensei, gente, se esse avião cair, eu senti uma paz. Eu tenho paz para morrer. Graças a Deus, se eu morrer, eu estou deixando 2 seres humanos viáveis. Eu não estou deixando bicho em cima da terra. Meu filho vai ser um excelente esposo, vai ser um excelente pai. Minha filha vai ser uma excelente profissional, ela está fazendo medicina, ela vai ser uma excelente mãe. Eu quero viver muitos anos. Se Deus me der a graça, eu quero viver até os 90. Eu peço para Deus todo dia, eu quero ter a honra de ver os filhos dos meus filhos. Se Deus quiser, Deus vai cumprir essa promessa na minha vida. Eu quero isso muito. Mas, caso isso não aconteça, eu sinto paz. Eu sei que meus filhos não vão tratar mal os vizinhos. Se eu precisar, os meus filhos vão cuidar da minha mãe para mim. Os meus filhos serão profissionais honrados. Os meus filhos não vão passar as pessoas para trás. Os meus filhos não vão roubar. Os meus filhos não serão infiéis. Porque, graças a Deus, tem sido difícil. Lutamos para chegar com eles até aqui. Educar filho não é fácil. Eu sou sensível aos pais.
Porque às vezes eu falo algumas coisas e falo, doutora, mas é tão difícil criar filhos. Eu não tô aqui para sustentar um discurso que é fácil. Filho é ministério. Por isso, pense bem antes de entrar. Filho é ministério. Uau. Pense bem antes de entrar nessa. Eu sou super solidária a gente que diz, eu não quero ter filhos. Eu te apoio se você disser que não quer ter. Porque realmente é um ministério. É vela. A vela ilumina, mas ela se queima. E ela vai se acabando. Filho é isso. Filho, você é a vela que queima em cima do altar, mas você vai se consumindo por eles. Sim. Outro dia eu fui caminhar com a minha mãe tem 80 anos, e ela já caiu algumas vezes, já quebrou alguns ossos. Ela cai toda hora. Falei pra ela que eu vou comprar uma fazenda. Ela falou, pra quê, minha filha? Falei, pra senhora cair na terra. Já que a senhora cai tanto, agora eu vou levar a senhora pra cair num lugar fofo. Sim, mas... Ela decidiu que ela não vai parar de cair. Então eu vou levar ela pra cair num lugar confortável. E eu estava caminhando com ela, e de repente eu vi que eu estava quase arrastando ela. Porque ela manca, ela tem a perninha torta, a coluna dela já está toda alterada. E aí eu precisei andar mais devagar. E aí eu entendi que eu precisava entrar no ritmo dela, e não ela no meu. Porque eu olhei para o corpo dela e vi quantas rugas eu sou responsável. Quantas coluna dela que desajustou pelo peso que ela carregou pela minha própria vida. Por quantas situações que a minha mãe passou noites acordada, orando por mim, intercedendo pela minha vida, cuidando de mim, cuidando dos meus filhos. Então eu sou parte de toda aquela deterioração física que ela está vivendo. Cada marca daquela tem o meu nome. Então eu preciso agora diminuir o passo para eu poder andar no passo dela. A minha mãe um dia diminuiu o passo dela para andar no meu. A minha mãe atrasou a vida dela por muitos anos. A minha mãe poderia ter vivido uma outra vida. A minha mãe abriu mão de se separar do meu pai traindo ela durante 40 anos. E ela dizia, eu não me separo de você, porque eu tenho 5 filhas mulheres e eu preciso de um homem dentro de casa. A minha mãe atrasou a vida dela para cuidar da minha. Então agora não me custa atrasar a minha para cuidar da dela. Então é sobre isso. É a gente construir uma história que você olhe para ela e tenha orgulho de construir. É você olhar para os seus filhos, de novo, filho é ministério. Não é fácil. Eu falo para pais assim, André, até que quantos anos a psique se forma? Do 0 ao 7 é esse momento. E eu falo para pais, atrasa a sua vida. Ontem eu falei para um, minha filha está com 1 ano. Falei, daqui até o 7, atrasa a sua vida, dá uma parada na sua vida. Segura, para que você tenha uma filha emocionalmente saudável. Doutor, é até o 7? Falei, até o 7. Eu sei que são 7 anos, mas atrasa a sua vida. Cuida desses 7. Faz que esse 7 seja o período mais fantástico. Cuida, ame, não abandone, seja presente. Queime no altar como vela se consome. Foi você que escolheu. Filho fala uma frase que dói pra gente. Eu não pedi para nascer. Ah, atrevido. Eles estão certos. Eles não pediram para nascer. Se tem uma coisa que filho não pediu, foi para nascer. Já que você fez, agora você responsabiliza. Agora você precisa ser como vela que queima no altar. Se consuma. Esse é seu chamado. O seu chamado é se consumir. Sim. E aí não é ser amigo muitas vezes. Às vezes você vai ser impopular. Líderes são impopulares. Líderes populares demais não funcionam. Pais são líderes. Então você vai ter que ter impopularidade. Não espere a aprovação dos seus filhos. Ah, mas meu filho vai achar ruim. Não tem problema. Não tem problema. Uma vez eu fui num velório, esse cara trabalhava comigo, diretor de uma grande empresa, riquíssimo. E ele comprou um Porsche para o filho dele, de 18 anos. Na segunda vez que o menino saiu, ele acelerou o Porsche a quase 200 por hora, bateu de frente com um caminhão e morreu na hora. E eu fui no velório do menino, ele trabalhava comigo. Antes de fechar o caixão, ele pôs a mão no peito do menino e falou assim, me perdoa. Me perdoa por você estar indo embora tão precocemente. Eu tenho grande responsabilidade sobre isso. E aí ele chorava e falava assim, eu te dei tudo na vida, meu filho. Eu só não te dei a oportunidade de ser um homem. Eu estou enterrando um menino e a culpa é minha. Eu estou enterrando um menino e a culpa é minha. Eu não te dei a oportunidade de virar homem. Eu deveria ter te feito um homem. Eu te dei tudo. Eu te dei dinheiro, eu te dei carro, eu te dei viagens, mas eu não te dei a chance de virar homem. Você tem filho homem? Menino? Sim. Faça dele um homem. Se ele falar que você é chato, que você não é amigo dele, não tem problema. Faz do seu filho um homem. E eu não estou falando sobre sexualidade. Eu estou falando sobre caráter. Tá muito além. Caráter.
É. Dinheiro você perde e ganha. Caráter ou constrói ou não constrói.